Olá, vamos apresentar o artigo Descarte Urbano Proveniente da Construção Civil e sua relação com a saúde pública. O artigo foi desenvolvido a partir de pesquisas do grupo Políticas Territoriais e Água no Meio Urbano. Eu, Laura, desenvolvo pesquisa em carreira docente com apoio do CNPq sobre meio ambiente urbano e saúde, estudando dengue, covid, extremos climáticos e outras negligências. O Lucas, associado a essa pesquisa, desenvolve um trabalho de doutorado sobre as relações entre a disseminação das doenças dengue e covid-19 em Campinas, São Paulo, e também pesquisa no Brasil, além de pesquisar no Brasil, pesquisou também na Coreia do Sul. E a Mariana, aluna de iniciação científica da FAO, estuda o descarte urbano proveniente da construção civil e sua relação com a saúde pública. Nosso objetivo, então, foi integrar esses estudos de forma a podermos ter uma compreensão melhor dos fenômenos. Campinas tem mais de 1 milhão de habitantes e é o centro da região metropolitana, que está distante 100 quilômetros da capital. Tem-se atividade da construção civil e nós estudamos no período de 2017 a 2022, procuramos sistematizar dados sobre a outorga onerosa do direito de construir. A legislação municipal aprovou que de 2018 a 2021 ela não fosse cobrada, nunca tinha sido cobrada e também se manteve essa isenção. Ao mesmo tempo, procuramos estudar o que aconteceu com a quantidade de resíduos da construção civil, que é um desafio crescente nas cidades brasileiras. Em Campinas, eles representam uma parcela muito grande dos resíduos sólidos gerados, e há uma gestão inadequada desses resíduos com impactos na saúde pública. Nós, então, procuramos tentar estudar a relação entre a proliferação do Aedes aegypti e os casos de dengue, que estão sendo também mapeados na pesquisa. Com a intenção de propor recomendações para as políticas públicas integradas no espaço urbano, desde resíduos até a saúde, nosso objetivo foi analisar a relação entre a localização dos resíduos gerados pela construção civil e a dengue em Campinas, lembrando que Campinas é um município com altíssima incidência. E, para isso, estudamos os alvarás de construção e demolição para entender se a isenção da outorga onerosa do direito de construir teria sido um fator de ativação da atividade e, portanto, da geração de dejetos, de resíduos, e estudar também quando houve eventos climáticos extremos, especialmente chuvas fortes no período, que proporcionam a proliferação do mosquito, vetor da dengue, e fazer essa análise de uma maneira integrada em relação à distribuição dos casos de dengue que já estudamos. A metodologia se baseou em análise espacial de diversos dados que foram coletados pelos pesquisadores e analisados através de ferramentas de análise espacial usando o programa ArcGIS. Os dados coletados e mapeados foram alvarás de construção e demolição da Prefeitura de Campinas, os casos de dengue baseados no DataSUS por área de abrangência dos centros de saúde da cidade, sendo que são 67 centros, portanto, abrangem uma população grande, né, entre 60 mil até 100 mil pessoas. Os dados pluviométricos nós priorizamos as chuvas intensas, portanto, a partir de 50 milímetros, e localizamos também os ecopontos municipais, os locais onde a população, em geral, pode levar resíduos de obras e reformas gratuitamente, entregando gratuitamente nesses ecopontos. Bom, e para entender o contexto da cidade de Campinas,
que é a área de estudo dessa pesquisa, é um município que está localizado na porção centro-leste do interior do estado de São Paulo e ele está a 96 quilômetros da capital paulista. Então, possui uma área de 795 quilômetros quadrados e uma população de mais de 1 milhão de habitantes, né, a partir dos dados do IBGE de 2022. Então, são 1.139.047 habitantes. E Campinas é o centro da região metropolitana de Campinas, né, que é mais conhecida como RMC, e essa região metropolitana ela é a segunda maior do estado de São Paulo. Bom, Campinas enfrenta alguns desafios hídricos e alguns desafios econômicos. Então, a partir da escassez hídrica, que ela é periódica na cidade, existe uma disputa por recursos com o sistema hídrico Cantareira. Então, a partir dessa situação, existe uma dificuldade para a expansão da rede de abastecimento de água potável e da rede de esgoto na cidade. Porém, é um centro econômico que é comparável a diversas capitais estaduais, então a população ela faz parte de 2,7% da população nacional e a cidade participa de cerca de 5% do PIB brasileiro. A partir, né, desse alto índice populacional na cidade, e a necessidade da moradia e os equipamentos que são necessários para atender essa população, existe uma intensa atividade da construção civil e, consequentemente, essa construção ela vai gerar resíduos, né? Então, os canteiros de obra e as atividades da construção vão gerar esses resíduos que são provenientes dessas atividades. Foram retirados dados para análise da gestão e da reciclagem dos resíduos da construção civil em Campinas, né? Que são os RCCs e também os RCDs, que são resíduos da construção e demolição. E a partir do Departamento de Limpeza Urbana, né, foram retirados os dados de 2020 da quantidade e da tipologia desses resíduos que são gerados. Então, os RCCs, eles estão entre os maiores índices, né, dos resíduos, junto com os resíduos domiciliares. Então, 598 toneladas por dia de resíduos que são gerados em Campinas. Além disso, também, a partir da Prefeitura de Campinas, foram coletados os dados no período de dezembro de 2022 a junho de 2023, em relação à emissão de alvarás de execução em Campinas por mês. Esses alvarás, eles são de construção de residências multifamiliares verticais e horizontais, além do uso misto, né, que é habitação e comércio, e também de demolições parciais e totais. E também, nesse período de dezembro de 2022 a junho de 2023, também foram coletados do Departamento de Limpeza Urbana qual é o quantitativo da usina recicladora de materiais que existe em Campinas. Então, qual é o volume recebido desses resíduos e qual é o percentual que é reciclado. Então, o percentual reciclado, ele passa de 6% a 27%, né? Então, nesse período, existe 9%, 6%, 10%, mas não passando de 27% nesse período que foi citado. E fazendo a relação entre esses resíduos que foram recebidos na usina e a relação dos alvarás que foram emitidos por mês e os resíduos que são gerados por dia, é possível analisar que os resíduos que foram recebidos pela usina é menor, né, esse volume ele é menor do que os resíduos que foram gerados na cidade. E, além disso, também foram coletados, a partir do INMET, dados sobre a precipitação no período de 2017 a 2023 de chuvas intensas em Campinas. Então, chuvas de 50 milímetros ou mais. Considerando a quantidade dos resíduos que foram recebidos pela usina e da quantidade gerada na cidade, foi feita então uma análise de quais os possíveis modos de descarte desses materiais por parte da população. Então, a partir da ferramenta de análise espacial ArcGIS e os dados coletados pela Prefeitura de Campinas, foram pontuados então 16 ecopontos na cidade, né? Esses ecopontos eles são locais de entrega voluntária desses materiais, em que lá vai ser feito um manejo correto, né? Então a separação a partir das tipologias de cada material e o descarte correto desses materiais. Porém, em Campinas, né, foram localizados apenas 16 ecopontos e desses 16, apenas 15 recebem os RCDs.
E esses ecopontos eles estão localizados, né? Eles estão concentrados na região central de Campinas. 3 deles estão localizados mais ao sul da cidade. Então, ele inviabiliza, né? A localidade desses ecopontos inviabiliza os moradores de outras regiões de poderem estar levando também esses materiais para o manejo correto, né? Então, por consequência disso, a partir de visitas a campos, foi feita uma análise, então, de locais em que há o descarte irregular desses materiais, né? Então, locais próximos a praças, a cursos d'água, em terrenos baldios, e também a partir de visitas a campos e imagens, foi observado como realmente é feita o manejo, né, desses materiais nos ecopontos e como é a organização desses ecopontos a partir desses materiais que são recebidos na cidade. Bom, e para análise da relação entre esses alvarás de execução e os casos de dengue, foi feito, né, a partir de ferramentas estatísticas de análise espacial, o mapa da densidade de kernel, onde esses alvarás de 2017 a 2022 eles são pontuados espacialmente na cidade e a partir da concentração desses alvarás é criada uma mancha de densidade. Então, nos tons de azul escuro, onde há uma maior concentração da emissão desses alvarás, e nas cores mais claras é onde há uma menor concentração da emissão desses alvarás. Então, esses valores eles variam de 1 a 330 emissões de alvarás de construção. Além disso, foi feito também o mapa do índice de Moran bivariado local, onde é analisado realmente qual é a correlação espacial entre esses alvarás de execução e os casos de dengue, também nesse período de 2017 a 2022. E esse índice, ele, a partir da diferença das cores, ele indica qual é o tipo de relacionamento entre essas duas variantes. Então, na cor amarela é um complexo indefinido e na cor cinza, um não significativo. Seguindo com a interpretação das análises espaciais, a complexidade da relação entre a construção civil e dengue observada pelo índice de Moran bivariado local foi definido como 10% das áreas com uma relação complexa indefinida de caráter baixo ou incerto, e no caso 89% de outras áreas sem correlação estatisticamente significativa. Então podemos perceber a relação entre a construção civil, resíduos e saúde pública a partir dos pontos que nós elencamos abaixo. A gestão inadequada da região define uma taxa baixa de reciclagem entre 9 a 22% do material recebido, que é a situação atual do município de Campinas, além de possuirmos um número limitado de ecopontos, 16 no total, principalmente concentrados na região central, dificultando assim o deslocamento e transporte para o descarte. Impactos potenciais são o descarte irregular em áreas públicas e terrenos baldios, que são presentes e observados em vários outros estudos que são feitos no município. E isso colabora para o aumento do risco da proliferação de vetores de doenças, não apenas da dengue, mas ela como um dos principais focos dos nossos estudos. Os fatores adicionais a se considerar nessa análise são as variáveis socioeconômicas e ambientais, questões como a infraestrutura urbana e práticas de gestão ambiental e a necessidade de uma abordagem multifacetada a partir das políticas públicas integradas, melhoria na gestão de resíduos e conscientização da população. Desta maneira, nós elencamos aqui as limitações do estudo, que são definidos como fatores não considerados na nossa análise. As variáveis socioeconômicas e ambientais não foram incluídas. Questões como a densidade populacional, fora a incidência da dengue, não foi considerada, além do tipo de uso do solo não ter sido avaliado. As práticas informais de construção e demolição também não foram contabilizadas, apenas as formais regularizadas e registradas através dos alvarás, e não nos aprofundamos nos processos de gestão de resíduos sólidos municipais devido a uma série de problemas políticos presentes no momento com o sistema de contratação. A partir de todas as análises, chegamos a um resultado negativo da hipótese inicial, indicando que não há uma correlação clara entre a emissão de alvarás ou ação da construção civil formalizada, registrada, com a incidência de dengue em regiões do município. E dessa forma, elaboramos uma série de hipóteses para tentar discutir e aprofundar mais essas discussões dos achados. A primeira hipótese
traz que a atuação da construção civil formal possivelmente desenvolve suas atividades com maior cuidado com a geração e descarte de resíduos sólidos, enquanto a segunda hipótese discute a atuação da construção civil formal não gerando resíduos em escala significativa para o estabelecimento de grandes criadouros do mosquito, como outras áreas abandonadas, terrenos baldios e grandes reservatórios de água ao relento. A terceira hipótese indica a alteração na legislação da outorga que se deu em um momento próximo e paralelo da pandemia de Covid-19, que resultou em uma pequena mudança do número de alvarás emitidos em comparação com outros anos anteriores. Logo, o indicativo do alvará se tornou menos relevante neste estudo. E o quarto fator é de que os casos de dengue registrados são pela localização do doente na sua residência e não no local da construção. A maioria dos doentes não sabe onde se infectou, que isso é um aspecto significativo para a dengue que se propaga em criadouros com raios definidos. Se assume então de forma superficial que a moradia está vinculada ao local dos criadouros na cidade, a partir da literatura estabelecida. Nossas considerações finais trazem alguns apontamentos. A pesquisa não envolveu aspectos de administração pública sobre a gestão que podem interferir na qualidade do serviço, pois, desde 2022, a Prefeitura de Campinas tem contratos temporários. A proposta de parceria público-privada, PPP, apresentada foi impugnada e somente no dia 9 de maio de 2024 foi finalizada uma licitação para uma extensão de 30 meses dos serviços ou até que seja aprovada uma nova PPP. Ao se analisar de modo geral a gestão de resíduos sólidos, em especial da construção civil no município, identifica-se o manejo inadequado que se relaciona a desafios à sustentabilidade ambiental e à saúde pública, notadamente para os pequenos geradores, devido também ao baixo número de ecopontos e sua distribuição que privilegia as áreas mais formais da cidade, de bairros já consolidados e de renda mais alta. Segundo os dados relativos aos alvarás, também não encontramos um aumento significativo durante os anos em que foi suspenso o pagamento das outorgas onerosas, o que conflita com os objetivos pretendidos de dinamizar o setor da construção civil através da isenção. Vale lembrar que o período sobrepõe-se também à pandemia de coronavírus, que causou uma redução de muitas atividades econômicas, sendo que o setor da construção civil não foi paralisado, tendo sido considerado essencial. Estas são as nossas referências bibliográficas e muito obrigado.